Bom, pessoal, eu me arrisco a dizer que talvez o sono seja uma das áreas da nossa saúde que mais foi influenciado pelas transformações tecnológicas que a gente teve no último século e também pela nossa mudança do estilo de vida, né? O surgimento da energia elétrica e depois da televisão, da internet, das telas, tornou muito mais fácil e prazeroso perder algumas horas de sono. Do mesmo jeito, se a gente for pensar, por exemplo, na sociedade capitalista e bem competitiva que a gente tem hoje, termos como, ou frases como trabalhe enquanto eles dormem, começaram a virar quase que um mantra para o sucesso. E privação do sono passa a ser quase algo que as pessoas sentem orgulho. E, ao contrário do que muita gente pensa, sono não é dispensável. Se a gente for olhar pelo lado mais evolutivo, né, ainda que o sono seja um momento em que, teoricamente, a gente está desligado do mundo, com extrema vulnerabilidade, mesmo depois de milhares e milhares de anos de evolução, em que, por exemplo, a gente passou por episódios em que dormir poderia significar virar o jantar de algum predador, a gente ainda precisa dormir. Nesse sentido, por que o sono é tão importante para a nossa saúde? Acho que essa é uma discussão extremamente necessária, primeiro para a gente desmistificar muitas questões importantes. Eu acho que tem uma origem, a forma como a gente enxerga o sono, até na mitologia, porque Hipnos ele era o irmão gêmeo de Thanatos. Sim. E Hipnos, o deus do sono, irmão do deus da morte. Então, a partir desse momento, se cria uma história ou uma conexão de que o sono ele é realmente um desligar, né? Mas nós sabemos que o que acontece durante a vigília é um tipo de processo fisiológico e o que acontece durante o sono também é outro tipo de processo fisiológico. Então, nosso corpo está muito ativo e, inclusive, em determinados momentos do nosso sono, nós temos uma atividade cerebral muito intensa, que é o sono REM. E pensando nisso, eu acho que o sono ele é algo tão desafiador, né? Porque nós estamos aqui no ano 2025 e ainda tem muito a se conhecer. Sim. Nós sabemos muito da importância do sono exatamente quando nós não dormimos. Perfeito. Então nós sabemos, por exemplo, que o sono é extremamente importante na imunidade, porque quando alguns estudos avaliaram o efeito de alguma vacinação específica, privaram de sono um determinado grupo para entender melhor como funcionava essa regulação e realmente foi muito claro essa questão de reduzir a imunidade e outros fatores que estão diretamente relacionados à nossa saúde. Além do mais, a gente sabe que o sono é extremamente importante para a nossa modulação cerebral, para a maturidade cerebral. E por isso que é importante, né, a criança ter esse sono polifásico. A criança tem uma necessidade de sono maior exatamente porque as sinapses estão se formando, a bainha de mielina, então o padrão de sono é diferente. E a gente sabe, por exemplo, que em determinadas síndromes, como a síndrome de Smith-Magenis, que tem uma deficiência na produção de melatonina e logo essa quantidade de sono é muito curta, vai ter um desenvolvimento físico e mental bastante comprometido, com a cognição também bastante comprometida. É importante também uma espécie de desintoxicação de substâncias cerebrais. Então, a gente tem um sistema que é parecido com o sistema linfático, mas o sistema linfático, que ele é localizado no sistema nervoso central e ele nos limpa de proteínas tóxicas, como por exemplo a beta-amiloide. A gente sabe que quem dorme pouco tem uma concentração maior dessas proteínas no sistema nervoso central. E que muitas vezes essa conta, né, Gui, de quem não está dormindo bem, ela vai ser cobrada bem mais na frente, né? Então, a gente tem efeitos a curtíssimo prazo, o cansaço, a fadiga, a sonolência, mas o que a gente está construindo para o futuro? Eu sempre costumo trazer para reflexão que a gente se preocupa muito, né? E não é uma preocupação inválida, pelo contrário, de como vai ser financeiramente o nosso futuro. Então a gente quer poder viajar, a gente quer poder ter uma casa dos sonhos, o trabalho, uma renda que me permita ter qualidade de vida. Mas nós, em função disso, nós estabelecemos rotinas que nos privam de tantas necessidades básicas, entre elas o sono, que é importante a gente falar isso, é uma necessidade básica, né? É inegociável, que o que acontece? Quando chega esse momento, a gente
não construiu isso e a nossa saúde não nos permite muitas vezes viver isso em plenitude ou até não viver mesmo porque nós tivemos uma condição de saúde cardiovascular, infelizmente, que aconteceu precocemente por uma vida que não foi tão bem estabelecida. Então o sono, ele é exatamente um pilar, né, para a nossa saúde, juntando ali com exercício físico, uma alimentação saudável, e a gente fala desses dois últimos com muita frequência. Sim. Mas o sono, ele é um pouco esquecido nesse processo, né, Gui? Exato, e eu falo que se o sono não fosse tão importante, a natureza não teria sido tão sábia de falar pra gente dormir a média de 8 horas, que nada mais é do que 1/3 da nossa vida. Então 1/3 da nossa vida a gente passa na cama dormindo. E o sono, ele tem um papel fundamental para a restauração de todo o nosso organismo, seja da nossa parte mental, metabólica, hormonal, cardiovascular e até mesmo recuperação das células, né? E enfim. Então, assim, é muito importante que você dê ênfase no seu sono, né? As fases do sono, elas devem acontecer, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu durmo 8 horas por noite e mesmo assim acordo cansado. A gente tem que começar a entender o que é ter um sono de qualidade. Não é só tempo de sono, é também o quanto que você consegue ter de qualidade nesse sono. Então, uma pessoa que dorme 8 horas com apneia é diferente de uma pessoa que dorme 8 horas sem ter apneia. Sim. Uma outra coisa é uma pessoa que dorme 8 horas por dia, todo dia no mesmo horário, respeitando o seu cronotipo. Outra coisa é uma pessoa que dorme 8 horas por noite, mas vez ou outra vai 2 horas da manhã, outra vez vai 10, tem um ritmo totalmente descoordenado de sono. Então a gente tem que entender que talvez esses pilares de você respeitar uma rotina de sono, ter um tempo de sono que condiga com o teu descanso e ter um sono de qualidade, né? Eu acho que esses pilares do sono também são fundamentais para que a pessoa tenha um sono de qualidade e consiga dormir bem. Perfeito. E vocês falaram alguns tópicos que, lógico, a gente vai entrar um pouco mais durante a conversa, mas uma coisa que eu acho que é muito interessante para o pessoal de casa conseguir entender como funciona a fisiologia do sono em si, é explicar um pouco sobre o próprio ciclo circadiano, a relação da adenosina, melatonina, cortisol, porque o nosso sono, ele basicamente funciona pelo nosso relógio biológico, né? O pessoal acha que a nossa saúde é guiada pelo relógio smart que a gente tem o Watch hoje, e, na verdade tem um relógio dentro da gente que comanda todas essas funções. Explica pra gente um pouco como funciona essa fisiologia do sono de forma mais básica. Então, para dormir, nós temos 3 grandes reguladores. Então, nós temos o fator C, e aí C nós vamos chamar de tudo circadiano, né? É algo que tem uma regulação de tempo para isso. Então, nós temos questões fisiológicas que vão responder a uma regulação ultradiana ou infradiana. Então, por exemplo, o ciclo menstrual, ele tem uma regulação. O nosso sono também. Então, eu não durmo na hora que eu quero. Eu preciso ter uma regulação e em 2017 o Prêmio Nobel de Medicina foram os pesquisadores que avaliaram muito os gene clocks, que são os genes reguladores, né? E nós temos um grande regulador no nosso sistema nervoso central, que é o hipotálamo. Então nós, através de dicas do ambiente, que nós vamos chamar de Zeitgebers, que são literalmente uma palavra em alemão que significa doadores de tempo. Então, por exemplo, o ciclo claro-escuro, temperatura ou qualquer outra situação social, o fato de eu sair para o trabalho todos os dias regularmente, o horário regular também das refeições, isso tudo direciona esse relógio. Então é um relógio que, teoricamente, ele precisa de ajustes. Todos os dias nós fazemos isso. Só que uma situação para deixar mais claro esse entendimento foi no período de isolamento social em que as pessoas mudaram muito a rotina de forma súbita. Sim. E o que aconteceu? Muito dentro dos apartamentos, né? Sem tanta luminosidade natural. As pessoas começaram na primeira semana mantendo uma rotina parecida. Com 3 semanas elas já estavam almoçando às 3 da tarde, jantando às 10 da noite e dormindo às 3 horas da manhã. Então começa naturalmente a modificar porque nós vamos perdendo essa regulação. Então o fator C, ele é muito importante e depende dessas dicas ambientais. Mas não é só a regulação circadiana responsável pelo nosso sono. Porque senão era muito mais fácil eu saber que 10 horas da noite eu vou apagar, vou dormir. Sim. Na verdade, eu dependo também de um outro fator, que é o fator S,
que é um fator homeostático e que eu costumo dizer que ele é uma moedinha que compra o sono. Então, tudo que eu faço aqui durante o dia, eu vou ter um acúmulo de adenosina. Então, a gente precisa lembrar que a adenosina vem de onde, né? Exatamente da quebra do ATP. Ela é uma molécula e que a função é me dar cansaço, porque a gente precisa cansar. Perfeito. A gente precisa cansar, porque a gente já trabalha muito, né? Então, imagina se a gente não cansasse. Então, eu preciso cansar. Então, no final do dia, eu espero que o meu corpo esteja com bastante adenosina, né? E aí, depois a gente pode entrar nesse mérito, mas a cafeína é uma importante substância que inibe a adenosina. Então, ela também é um regulador importante disso. E tem também a questão comportamental que está ligado a isso. Então, se eu tenho uma condição que me preocupa muito, eu posso, às vezes, até perder o apetite ou comer demais. Um sono também pode acontecer isso. Então, a gente regular todas essas funções é um baita desafio na sociedade que a gente tem atualmente, né? Então, assim, o sono, ele é também a gente repensar hábitos e quando a gente avalia distúrbios, a gente precisa ver que condições isso está acontecendo e estudar a rotina, né? Então, quando a gente estuda sono, a gente não se prende só ao que acontece à noite. Às vezes o paciente chega, não, porque à noite eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o sono, ele é uma construção que ele começa a partir do momento que eu levantei da minha cama. Então, eu já comecei a construir o sono que eu vou ter essa noite. Não adianta eu achar que 1 hora antes de dormir eu vou diminuir os estímulos luminosos e tudo vai se resolver de forma mágica, se eu tive uma série de outras funções que não foram bem respeitadas durante o dia. Perfeito. Guilherme, você citou, por exemplo, as fases do sono, né? E muita gente acha que dormir é basicamente deitar na cama, apagar e acordar no próximo dia. E na verdade existem fases diferentes do nosso sono. Explica um pouquinho para o pessoal como essas fases funcionam e qual a importância de cada uma delas. Tá bom, então vamos lá. Então, assim, a gente considera que o sono ele é dividido em 2 grandes fases, né? O sono não REM e o sono REM. O sono não REM é dividido em outras 3 fases, que é o N1, que é como se fosse um sono de transição da vigília para o sono, o N2, um sono um pouco mais leve, e o N3, de fato, o sono profundo, também conhecido como sono de ondas lentas, né? Então, a gente considera, dentro dessas fases, as mais importantes, o sono REM, e o sono N3, que é o sono profundo, né? Então, essas fases, elas ocorrem de forma cíclica durante o nosso sono. Então, o ideal é que a gente passe por todas elas, tenhamos um leve despertar, sim, a gente tende a ter despertares à noite, superficializar mais esse sono e voltar a fazer novamente essas fases. Tem de cerca de 3 a 6 ciclos de sono, dessa ciclagem de sono por noite, passando por sono leve, sono profundo, sono REM, né? A gente sabe que, como eu falei para vocês, que as 2 fases do sono mais importantes é o sono REM e o sono profundo. Mas as outras fases também são importantes. A gente sabe que tem, por exemplo, grafoelementos no N2 que vão ali ajudar a memorização, por exemplo. Então, o importante é realmente você fazer a ciclagem e conseguir atingir essas fases do sono num percentil adequado, podemos dizer assim, né? E é interessante citar que o sono REM a gente tem, em média, de 20 a 25% do tempo total de sono REM. E a gente não perde essa capacidade de fazer sono REM com o tempo, com o envelhecimento, né? Sim. Enquanto o N3 vai variar um pouco em relação também à idade da pessoa, né? A gente tende a perder a capacidade de fazer sono profundo com o envelhecimento, né? Então, como o Jorge falou muito bem, quando a gente fala, por exemplo, do sistema linfático, que é a limpeza de toxinas cerebrais que acontecem no nosso cérebro, a ativação desse sistema ocorre principalmente em sono profundo, né? Enquanto se você for pensar em relação à parte de memorização, comportamento, às vezes o sono REM ele vem sendo uma fase importante para que haja a consolidação, por exemplo, de memórias, né? Então, é importante entender a importância dessas fases do sono, né? Eu até brinco, por exemplo, a pessoa que quer faz exercício físico e quer ficar forte. Muitas vezes ela trabalha também e acaba, muitas vezes, descontando no sono. Sim. Onde que ocorre a maior produção de GH? É durante o sono profundo. Então, assim, a pessoa acaba se privando de podemos dizer até um anabolizante natural ali. Sim. E muitas vezes acaba até utilizando anabolizantes artificiais e esquece que dormir é fundamental para a reparação do seu organismo, para ganho de massa muscular também, recuperação tecidual. Então,
Tem alguma coisa a acrescentar, Jorge? Na verdade, isso que o Gui falou é extremamente importante, porque se o sono profundo e o sono REM têm um grau de importância de regulação hormonal e de questões relacionadas ao nosso catabolismo e metabolismo e anabolismo, né? Então, por que a gente não tem só sono profundo e sono REM, né? Exato. Se ele é tão bom assim, né? Então, na verdade, a grande importância desses ciclos, como o Gui bem explicou, é porque nós precisamos também que haja uma variação nesse nosso nível de consciência. E quando eu falo de nível de consciência, é a minha capacidade de interagir com o meio. Então, por exemplo, por que em determinado momento eu posso ouvir alguém abrir a porta do quarto? Ou se passar um barulho, uma moto ou algum barulho mais intenso eu não ouvir? Porque em determinados momentos do sono eu vou estar fazendo uma fase mais superficial ou uma fase mais profunda. Se eu ficasse só na parte mais profunda do sono, por acaso se eu tivesse um acidente ou se eu tivesse um curto-circuito no meu apartamento. Então, é também um mecanismo de proteção. Então, na verdade, todas as fases, né, elas têm sua devida importância, como o Gui já deixou isso muito claro, né? Então, não, eu quero só ter sono profundo. Não, nós precisamos, como sobrevivência, de ter essa ciclagem entre um nível de consciência mais superficial e um nível de consciência mais profundo para a proteção da espécie.